Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Hoje falaremos com a Beatriz Klimek sobre como comprar máscara sem se enganar. Parece um ano já de pandemia, né? E esse turbilhão de informações que a gente tem sobre a pandemia, um assunto específico, a máscara, às vezes a gente se confunde um pouco, às vezes mais, às vezes menos, sobre tipos de máscara, se pode lavar, se não pode lavar. Às vezes vamos comprar na internet, a gente cai em algumas pegadinhas que os vendedores usam para vender modelos que não são exatamente apropriados. E aí hoje chamamos a Beatriz para dar algumas dicas para a gente, né? A Beatriz é idealizadora do projeto Qual a Máscara, @qualmáscara, se você jogar no Instagram você vai encontrar. Beatriz é antropóloga, mestre, doutoranda em saúde pública pela UERJ. E Beatriz, muito obrigado pelo seu tempo. Queria passar a palavra para você complementar alguma coisa se você queira falar de você, sua formação. Não, Daniel, bom dia para todo mundo. Queria só agradecer mesmo o convite para a gente trazer mais informação, né, e ajudar as pessoas numa escolha que às vezes não é tão simples, né? Tem vários detalhes que a gente tem que se atentar, então só agradecer o convite mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Quem nos acompanha, lembrando, esse webinar vai ser gravado. A gente, até amanhã, em 24 horas, estará disponível na íntegra no YouTube. Você pode mandar sua pergunta, se estiver acompanhando pelo Facebook, mande sua pergunta pela caixa de comentários. Se estiver acompanhando pelo Zoom, aqui embaixo tem um Q&A que você pode clicar, escrever, mandar sua pergunta e a gente vai tentando aqui jogar as perguntas à medida que o webinar for acontecendo. A ideia de hoje é, com essa conversa, em algum momento a gente vai fazer um compartilhamento de tela, em que vamos em alguns sites de venda online, como Mercado Livre, Lojas Americanas, Magazine Luiza, dos produtos que são ofertados por lá, né? Ver se de repente tem alguma pegadinha, se tem alguma venda enganosa até, quem sabe. E, então, vamos lá. Beatriz, eu vou me preparando aqui para transmitir a tela. Queria que você começasse, por favor, dizendo como é que surgiu a ideia do Qual a Máscara? Como é que vocês criaram esse projeto? É você e mais quem? Quanto tempo vocês participam? Daniel, essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente inicialmente a gente já está usando as PFF2, né? Enfim, pensando na verdade no bom uso de máscaras, acho que desde ali os primeiros meses da pandemia, e desde agosto, setembro do ano passado, a gente decidiu que para lugares, ambientes fechados, lugares mais riscos, a gente ia usar as PFF2. E, enfim, falando disso no meu perfil pessoal, postando fotos de vez em quando, a pandemia não acabou, aquela coisa toda ali, setembro, outubro, próximo das eleições, muita gente ficou perguntando literalmente isso, assim, que máscara é essa que vocês estão usando, por que isso aí, né, onde eu encontro? E na época das eleições a gente decidiu fazer um vídeo, acho que eu fiz um vídeo de quase 20 minutos, falando de todas as máscaras que eu já tinha usado, os modelos, as máscaras de tecido, por que eu tinha escolhido hoje usar uma PFF2. E quando isso aconteceu, o interesse foi crescendo. Então as pessoas foram chegando e querendo, aquela pessoa que fala das máscaras, fala das máscaras. Eu falei, não, peraí. Então, eu me juntei com o meu companheiro, que é formado em administração pública, também está na área da comunicação. A gente falou, não, então vamos pensar uma forma da gente passar essas informações meio separado da nossa pessoa física. Inicialmente o perfil era anônimo, a gente não dizia quem a gente era, para tentar, né, assim, de fato, focar na informação. E a ideia do perfil é que as pessoas possam, enfim, chegar lá, ler o conteúdo, encontrar as fontes e fazer a própria escolha. E também baixar as imagens e distribuir nas redes. Todo o conteúdo está disponível para baixar em alta qualidade, para a gente poder fazer circular a informação. Uhum. E quando que vocês começaram o projeto? Começou em dezembro, acho que agora tem dezembro, acho que foi 14 de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Dia 14 de fevereiro a gente fez 10 mil seguidores no Instagram. Menos de um mês depois a gente agora tem 150, fez 150 ontem. Então, assim, é impressionante o quanto a procura cresceu, assim, imensamente, né, por máscaras melhores. Enfim, gostaria que não tivesse. Eu sempre falo que o meu objetivo com o projeto é que ele se torne inútil, que as pessoas não tenham mais nenhum interesse. Mas, com a situação que a gente está vivendo hoje, parece que cada dia fica mais importante. Isso foi algo que eu reparei, que eu fiquei surpreso. Até confirmar aqui, 151 mil seguidores para um projeto que começou em dezembro. Realmente teve um pico aí, né? Uma explosão
Seguidores, fantástico. E vocês recebem muitas perguntas do pessoal que segue? Assim, é o dia todo. A gente tem dois lados, né? A gente tenta ter poucas postagens no perfil, acho que tem 30, para que as pessoas consigam chegar e entender um pouco que 99% das perguntas estão respondidas em algum post ali, é só elas olharem. Mas a gente recebe pergunta absolutamente o dia inteiro. É impossível responder tudo. Eu faço, às vezes, estou de madrugada mandando áudio, tentando responder o fluxo, assim, mas não dá para dar conta. E tem muita dúvida, de fato, que talvez não esteja ali da melhor forma ou ainda não esteja no perfil, mas a gente recebe muita dúvida o dia todo. E a gente faz o melhor que a gente pode para responder. Claro, em 2 pessoas ainda, né? É difícil. Tinha que ter uma equipe. Na verdade, tinha que ter uma equipe do Ministério da Saúde, né? Mas aí é outra, é outra esfera. E aproveitando, tem algum tipo de dúvida mais frequente, assim, que dia sim, dia também vocês recebem? Eu diria todas, mas eu acho que as duas principais são onde eu encontro. Então, a gente sempre recomenda o site pffparatodos.com, que é um site feito por voluntários que lista diariamente, né, onde comprar, lojas físicas e online. E também sobre reutilização, porque a embalagem vai dizer que ela é descartável, e isso é uma coisa importante para ter em mente, mas a gente sabe que pode fazer um reuso seguro. Mas mesmo assim, todo dia as pessoas querem saber, eu lavei, botei na máquina, eu prefiro jogar álcool. Então a gente tem que dar essa diretriz quase diariamente sobre como cuidar nesse reuso. A gente vai entrar mais ainda, daqui para frente, a gente vai entrar ainda mais nesse assunto sobre como lavar, reuso, quais tipos, se é que a gente pode, né, fazer isso. Mas antes eu queria aqui compartilhar a minha tela, aí a gente vai começar esse mote central que vai ser dar uma explorada pelo site, jogando alguns termos de pesquisa em sites como Mercado Livre, lojas americanas, para ver o que aparece. Obviamente eu já fiz isso um pouco antes, né, porque senão vai que não tem nada para mostrar para vocês, mas... Adoraria que não tivesse. Seria melhor, né, se fosse tudo certinho, bonitinho, com informações claras. Deixa eu preparar aqui. Bom, tá compartilhado? Tá. Tá funcionando? Tá, então. Vou colocar aqui uma que foi o mote, basicamente, desse webinar, que semana passada, se eu não me engano, eu queria comprar. E vim aqui, vocês estão vendo o endereço também, eu devia ter feito logout, mas enfim. Aqui no Máscara N95, PFF2. Foram os 2 termos que eu pesquisei, né? Então, começando aqui pelo Máscara N95, o que me chamou a atenção nessas 2 primeiras, a começar pela mais vendida, foi que no primeiro, logo aqui no título, ela diz que é KN95 PFF2. Tem alguma diferença, Beatriz? É o mesmo termo para o mesmo objeto? Ou melhor, termos diferentes para o mesmo objeto? Ou quem está vendendo está fazendo uma confusão das coisas? É uma confusão das coisas, mas a gente precisa, acho que, dar um passo atrás para pensar que, na teoria, inclusive, também uma dúvida que a gente recebe, mas eu botei no Google e disse que é a mesma coisa. Então, KN95, N95 e PFF2, na teoria, são máscaras certificadas nos seus respectivos países, KN95 na China, N95 nos Estados Unidos e PFF2 no Brasil, que seriam 3 modelos, ali como tem essa, né, assim, que oferecem 95% ou mais de proteção contra um tamanho específico de partícula. É por isso que elas são iguais, né? Por isso que elas são consideradas iguais. O problema que a gente tem hoje é que várias pesquisas foram feitas, muitas nos Estados Unidos, assim, né, pegando vários modelos do mercado das KN95, e a grande maioria delas, acho que em torno de 60% ou 70%, não se adequava ao mínimo de proteção necessária, enfim, nem perto. Às vezes algumas chegavam a 30% desses 95% que ela deveria ter. Como elas são importadas em grande quantidade, a gente não tem como controlar esses fornecedores, a gente acaba não recomendando. E uma outra razão é que ela tem, como você está com essa imagem aberta, elásticos atrás das orelhas. Não quer dizer que todas as máscaras com elásticos atrás das orelhas não podem oferecer 95% de proteção. Elas até podem. É mais difícil, por isso que no Brasil todas as PFF2 têm elásticos atrás da cabeça. Isso é uma coisa para você ter em mente. Se tem elástico atrás da orelha, não é brasileira, não é uma PFF2 brasileira. E nem americana, porque para ser estadunidense também tem elástico atrás da orelha na maioria das vezes. Ele até poderia te oferecer essa proteção, mas como a gente não tem como garantir, a gente não recomenda. Poderia ter um trabalho, um esforço, né, das agências regulatórias para
enfim, fazer uma fiscalização e testar essas máscaras que estão no mercado para a gente poder ter um controle. Isso poderia ser feito, mas como não é hoje, a gente não pode recomendar as KN95. Só porque, desculpa, aqui, exatamente por causa desse elástico atrás da orelha, isso é uma diferença fundamental entre os tipos de KN95, né? Não, todas as KN95 têm elástico atrás da orelha, todas Tá. elas. Uhum. A diferença é que a gente, de fato, não tem como certificar que ela oferece a proteção que ela diz que oferece. As PFF2, elas têm os selos, a gente pode até falar disso, né? Elas têm os selos, elas têm o número do CA, você pode consultar e saber que ela é uma máscara certificada. Essas máscaras KN95 a gente não tem como. E aí, quando você descobre que boa parte das que vendem hoje, que estão circulando dessas importações grandes que vêm da China, os fabricantes não seguem a regulação, a gente realmente não tem como recomendar. O então, problema aqui... é o que você está mostrando, se você me permite. Eles estão dizendo que é uma PFF2. E aí esse é o problema. O anúncio, você pode vender a sua KN95 e tem quem compre. O problema é você chamar ela de PFF2 ou N95, que é uma coisa que está induzindo ao erro. O que me parece, não só esse daqui é o primeiro exemplo, né? Mas em diversos outros anúncios eles jogam tudo no título. KN95, 23 camadas, PFF2, N95. Vão colocando tudo no título, né? É isso. E aí acaba, de fato... Eu tenho uma certa curiosidade por comentários, não só em notícias, mas também em produtos na internet. Costumo ver o que o pessoal diz, né? No caso aqui, eu achei interessante esse terceiro comentário aqui, que a própria pessoa deu 4 estrelinhas, muito bom. E aí nem forma, conforme o nome do produto, trata-se da KN95, não da N95. Fala que, a pessoa diz aqui que é mais confiável que as máscaras de pano, mas conforme noticiado na mídia, elas não têm os mesmos certificados da N95 para FF2. Agora a gente teve claro. essa matéria mais recente sobre a distribuição do Ministério da Saúde de máscaras não médicas, KN95, e foi legal porque isso de alguma forma fez chegar a informação em muita gente. Então, muita gente começou a procurar, falar, eu vi aquela reportagem que dizia que essa máscara não pode, é a que eu tenho em casa, como é que eu faço? Então, isso foi bem positivo. E aqui no comentário da pessoa faz sentido, né? O complemento dela, caso necessite de enfrentar ambientes mais inóspitos, talvez para quem trabalha em hospital, é necessário aumentar o nível de proteção, correto? Sim. A gente recomenda, de fato, para espaços fechados, as PFF2 quando possível. Tem uma questão que, se você... Tem até uma foto, posso até recuperar, é interessante, de pessoas usando KN95 e pessoas usando PFF2. A PFF2 necessariamente vai amassar um pouco o seu rosto. Ela tem que fazer algum tipo de impressão mínima, né, para que você tenha uma boa vedação no rosto. O que a gente vê na maioria dos casos das KN95 é que elas não fazem isso, elas ficam frouxas, principalmente por causa do elástico atrás da orelha. Né? Você pode até apertar, enfim, se você tem uma KN95, você pode puxar, dar um nozinho aqui atrás para diminuir o elástico, mas elas costumam ficar mais frouxas no rosto. E não é o que você procura, no geral, numa PFF2. Sim. E vamos continuar aqui, voltar para a parte de pesquisa. Aqui novamente. Se não me engano, esse aqui foi o que eu achei mais curioso. Primeiro que a primeira imagem já vem aqui, FDA, né? Dos Estados Unidos, a Anvisa deles, digamos. E o selo da Anvisa, né? Não sei o que o da Anvisa. Ver com isso aí. Essa é uma boa pergunta. E esse me chamou a atenção porque também, primeiro, bem mais barato que a outra está na casa de 70, esse daqui já foi 46 e pouco. Mas a outra eram 20, não eram? Eu acho que a outra eram 20 máscaras, por isso que eu fiz uma conta rápida na minha cabeça aqui. 20 máscaras. É verdade, você tem razão. A outra ainda está mais cara ainda. Tem razão. E aí aqui chamou a atenção que no título diz que é N95, proteção respiratória PFF2, aí você tem aqui nas características principais, modelo KN95. Essa parte do material muda alguma coisa ou a gente não precisa gastar tanto nossa atenção a isso quando procura? Eu acho que essa não é a preocupação principal. Muita gente acha que compra uma PFF2 aí abre
assim, corta e fala, olha, só tem 2, 3 camadas. Não é isso que garante, né? O tratamento eletrostático, e por isso que a gente diz, se ela é certificada, se o CA dela está válido, você pode confiar naquela máscara, né? Assim, na absoluta esmagadora maioria das vezes. Ela deve ter uma ou outra exceção de quando você, por exemplo, tem marcas reembalando KN95 como se fosse PFF2 na embalagem. Beleza, a gente discorda. Mas, na maioria das vezes, se ela tem o laudo do CA, você pode ficar tranquilo que não importa quantas camadas ela tem, qual é o material, nada disso. Ô, Beatriz, você falou CA, por favor, o que seria esse CA? CA é certificado de aprovação? Não, certificado de aprovação. Eu sempre repito e sempre perco. Mas é um número que você consegue, toda a embalagem tem que ter. Eu vou só fazer uma pausa, porque esse comentário aqui é muito bom, não fecha não, porque a gente falar dele. Tá. Mas é um número que você pode consultar certificado de ativação. Eu vou dar um Google e te digo. Mas é um número que está na embalagem, tem que estar a embalagem de qualquer máscara. E você consegue consultar ele em consultaca.com. Então, ali você consegue ver se ele está válido, você consegue ter acesso ali, ver se o laudo dele está válido, se é uma boa empresa. Tem até, no caso, por exemplo, a gente tem nas embalagens o selo do Inmetro. Tem uma portaria do ano passado que desobrigou a colocação, né, a solicitação do selo do Inmetro para embalagem, que não significa que as marcas não têm que procurar ele. Você pode colocar ele como voluntário. Mas, vendo o CA, você consegue descobrir se a marca foi desobrigada de colocar o selo do Inmetro ou não. Então, quando você acessa, né, um CA e você confere o site, você de fato consegue ter mais a certeza, nesse caso, da máscara que você está usando. Antes da gente ir aqui no comentário que você falou que quer dar uma palavrinha, deixa eu interromper o compartilhamento aqui um momento. Por exemplo, nesse caso aqui, nessa máscara que eu comprei, onde que eu encontro esse CA? Tá dentro? Não, tá embaixo. Cada marca pode virar. É porque eu tenho dessa aí também. Achei aqui, ó. Tem o número do CA, isso aí. CA, né? E aí as embalagens vão ter lugares diferentes, tá? Assim, também a gente tem que pensar, ó, eu trouxe várias aqui comigo. A embalagem aqui da Camper vai estar aqui embaixo. Tem algumas que o CA também está, a maioria delas, o CA também está inscrito na máscara, talvez dentro. Mas, geralmente, do lado de fora, seja num carimbo ou seja na própria embalagem, tem que estar o número do CA. Isso é a sua garantia de que... Vou encontrar aqui. Cada embalagem fica num lugar. Essa aqui, por exemplo, da GVS, ela está bem pequenininho aqui num carimbo, mas ainda tem um certificado e você pode ir atrás. É certificado de aprovação mesmo. Acabei de consultar o termo para não falar errado. Maravilha. A gente recebeu algumas perguntas também. Vamos por partes aqui. Eu vou voltar para aquele comentário, compartilhar minha tela novamente. E você falou que queria dizer alguma coisa sobre ele, né? Sim. Tem uma coisa muito boa ali que acho que vale a pena a gente se atentar. Ela diz aqui, ó, exatamente o que eu estava dizendo. Fiz o teste recomendado, rasguei uma... Eu não sei, sinceramente, aonde que é a CNN, vou até atrás disso depois que a gente desligar aqui, mas rasguei uma das máscaras para ver se ela tem todas as 4 camadas. Isso absolutamente não é... Primeiro, não é necessário. Segundo, você está desperdiçando um EPI para fazer esse teste. Segundo, olha que interessante essa questão. Ela rasgou, viu que tem as 4 camadas e é uma KN95. Aí ela diz, para minha surpresa, tem 4 camadas. Então, acredito que ela deve filtrar os tais aerossóis. Isso não quer dizer nada, né? Ter 4, 5, 6, 20 camadas dentro dela não é o que vai dizer. Então, você não precisa rasgar a sua máscara, pelo amor de Deus. Não sei, eu vou realmente atrás de descobrir o que disseram na CNN. Não rasgue a sua máscara para isso. Não tem necessidade. Agora, tem outro detalhe importante nesse comentário, que é, porque como o preço era acessível, eu duvidei da autenticidade. Assim, eu comprei recentemente agora uma caixa de 100 máscaras para distribuir, dessa que você tem da Delta Plus, por R$1,60 cada uma. Então, essa ideia de que ela tem que ser cara para ser boa não procede, né? A gente tem, a partir ali de R$1, R$2, você tem a mesma capacidade filtrante de máscaras vendidas a R$10, desde que elas sejam certificadas. Então, isso é uma coisa que a gente não precisa... mas a KN95 é mais barata. Não é verdade, né? Você pode encontrar as PFF2 em preços acessíveis também. Então, também não precisa nem duvidar da autenticidade se for muito barato, que também é uma coisa que chega muito pra gente. Entendi. Parece que tem alguém que comenta em todos, né? Não é
N95, Obrigada. Vou voltar aqui, interromper o compartilhamento de tela, porque a gente tem 6 perguntas. Vamos tirar algumas das filas aqui. Primeira do William Alves. Ele pergunta: há alguma razão para as agências regulatórias da China aceitarem elásticos atrás das orelhas, visto que a vedação é inferior que as PFF2? William, vou ser muito sincera com você, mas eu não parei para fazer essa análise, né? Com certeza tem. As agências europeias também permitem elásticos atrás das orelhas algumas vezes, em alguns modelos, enfim, eu estou para fazer essa análise aí para entender de fato, mas a gente tem a certeza absoluta de que a vedação é inferior. Então, ou eles precisam, de alguma forma, né, conseguir uma capacidade filtrante que seja equivalente para passar na aprovação, né, do certificado deles, ou de fato a gente tem uma flexibilização aí nesse sentido da vedação. É muito claro para quem coloca no rosto, né? Quando você coloca uma KN95 e uma PFF2, o elástico atrás da cabeça, mesmo na sua máscara de pano. Você tem uma máscara de pano em casa que você quer usar? Se você puder trocar os elásticos dela por elásticos atrás da cabeça, você já vai sentir diferença na vedação. Então isso é bem evidente assim para a gente não entende de fato. O ideal seria que todos tivessem tirantes atrás da cabeça. Uhum, porque a força, né, do elástico, como vem para cima aqui, ele consegue fechar aqui na maçã do rosto, né? Exatamente. Tem até uma aqui de tecido que eu não recomendo, não, é uma coisa, mas eu uso para mostrar, né? Que um elástico simples, assim, atrás da cabeça, já é melhor do que os de atrás da orelha. Uhum, perfeito. Outra pergunta aqui é da Marina Monzilo. Ela pergunta se tem tamanhos diferentes da PFF2 e como fazer para encontrar o tamanho certo para crianças na internet. Perfeito. Eu estou até escrevendo nesse momento agora um texto sobre as máscaras para criança. Porque criança é o seguinte, né? Não dá para falar em criança com uma categoria ampla. A gente, pela nossa experiência nesses 3 meses de perfil, das pessoas mandando os feedbacks para a gente todo dia, a gente sabe que entre 5 e 6 anos, a partir de 5 e 6 anos, você já, dependendo do tamanho do rosto da criança, dependendo do formato, né, tudo varia, você já consegue usar uma PFF2. E aí, por que eu digo isso? Porque o feedback é muito positivo. É surpreendente para mim, assim, o fato de que algumas crianças preferem do que de tecido, porque o tecido fica colado na boca, fica coçando o nariz, fica saindo do lugar. Então, eu sempre achei que o comentário geral é: ai, mas coitada da criança, tem que usar uma PFF2. Vários preferem do que as máscaras de tecido, isso é um detalhe. Então, a partir de 5, 6 anos, a gente já tem tem o nosso perfil, mas não foi a gente que fez, foi o pessoal do pffparatodos.com. Mas como No eu não Instagram? no Instagram. Eu vou mandar. Não, o deles é no Twitter. Eu vou mandar, colocar aqui no chat, eu não sei se consigo colocar no chat, o nosso post, mas o post é deles, né? Enfim, ele também está no Instagram deles em algum lugar. Deixa eu responder. Eu consigo digitar a resposta? Fica só para ela? Não, costuma aparecer. Costuma aparecer? Então, deixa eu botar aqui. Se eu não me engano, aparece. Enfim, mas lá no nosso Instagram e no Twitter deles também, eles têm algumas Apareceu aqui. sugestões de modelos, né? Sugestões de modelos para rostos menores. Então, você pode fazer no teste. Tem gente que faz uma pequena dobra aqui embaixo, dependendo da criança. Então, dá para fazer. Olha, meu filho não se adaptou, não deu, ficou largo e tal. O que a gente recomenda é uma cirúrgica por baixo e uma de tecido por cima. Então, a cirúrgica fazendo uma filtragem melhor e a de tecido por cima abraçando e melhorando a vedação. Uhum. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu abri o post. Tá? Também na mesma linha, a Aline Caetano também perguntou o que usarem crianças de 8 anos que estão no sistema híbrido de aulas. Deixa eu compartilhar a tela também. 8 anos usa bem a PFF2, assim, principalmente esses modelos bico de pato. Deixa eu pensar, algumas marcas. Essa é com máscaras. Tem um monte de máscara aqui, então eu vou pensando junto. Essa carbografite, tem várias KSN, que é menor também. Tem vários modelos que funcionam. 8 anos já tem um tamanho não tão pequeno de rosto, né? Ali, Lubeca, tem várias marcas que podem se adaptar. É questão de teste, não tem jeito. Aqui, só para deixar claro que não é propaganda de absolutamente nenhuma marca, né? A gente compra todas, testa todas e só fala mal, obviamente, das que fogem do padrão. Aí isso a gente fala mesmo. Claro. E tem alguma coisa aqui nesse post que você gostaria de indicar? Você tinha falado da parte da criança, né?
Eu acho que dependendo do tamanho da criança, já pode se adequar à máscara de rostos pequenos, né? Quando você está ali 8, 9 anos, até 7, a gente recebe... Varia muito do tamanho do rosto, de fato, vale a pena testar. E se não, de fato, usar uma máscara cirúrgica por baixo e uma máscara de pano por cima. Entendi. Então é E aí menos... tem sugestão... Daniel, desculpa. Aí também tem sugestão, né, de modelos para rostos maiores também, né? Que já fica aí a recomendação. Com barba também, né? Isso. Deu a tirar tudo. Então, para crianças, para a gente fechar essa parte, não é exatamente para a idade, mas da formação, né? Mesmo da criança. Uhum. Perfeito. Vamos lá, então, que a gente recebeu mais pergunta aqui. A Franciane Freitas. Uhum. Ela pergunta: eu comprei uma KN95 e não consegui mesmo certificar se a empresa era registrada pela Anvisa. Como obter essa informação? Perfeito, ó. Se você comprou uma KN95 e não uma PFF2 ou N95, não tem como saber, infelizmente. O que você pode fazer é digitar Anvisa KN95 no Google e tem uma lista das marcas que ela... As marcas que ela não recomenda, as marcas que já foram testadas e que não entram no mínimo de filtragem. É uma lista importada, uma lista norte-americana que eles copiaram para cá, basicamente. A Anvisa não fez esse teste, mas eles sabem dos modelos que circulam nos Estados Unidos. Se talvez seja uma alternativa você ver se a sua marca está lá. Mas a gente diz que mais importante do que ter as máscaras que não são aprovadas seria saber quais são aprovadas, né? Mas, de fato, a gente não tem hoje essa regulação. Se você comprou uma PFF2, aí você consegue consultar em consultaca.com pelo código, como a gente mostrou. Perfeito. Continuamos aqui. Agora o Peri Dias. A gente recebeu também 2 comentários, mas depois a gente retoma eles, que não são perguntas exatamente, mas são referências que a Beatriz citou aqui. Depois a gente passa por elas de novo, tá? Só continuando aqui, o Peri Dias pergunta: olá, por favor, se pudéssemos definir em 3 passos para comprar a máscara mais segura, quais seriam? Algo como, aí ele deu o exemplo aqui: 1, conferir o CA no site que a Beatriz mencionou; 2, checar o seu elástico na orelha ou na parte de trás; ou 3, verificar se tem 3 camadas. Então, Perfeito. por favor. Vamos lá. Vocês estão falando de máscaras PFF2 e não máscaras de tecido? Máscaras de tecido a gente tem até outras questões para olhar que valem a pena. Nesse caso, pensando nas PFF2, esses seus 2 primeiros passos estão certos. Conferir o CA no site e ver se ele está válido. Checar, de fato, se o elástico é atrás da cabeça, isso já é bom. E eu vou adicionar uma coisa que não tem como saber, mas que ajuda, que é: verifica a vedação no seu rosto. Porque eu falo, né? Eu tenho muitos modelos aqui para testar para as pessoas e tal. E algumas não dão em mim, algumas ficam muito largas, algumas ficam vazando ar por baixo. Essa não é a máscara mais segura para se usar para você. Não quer dizer que ela não seja segura, mas a gente tem que pensar também que, dependendo do formato do rosto, eu tenho um rosto muito redondo, alguns modelos não se adequam, né? Pensando que a máscara vem aqui, a distância entre o queixo e o nariz, a largura do rosto influenciam. Então, essas são as 3 coisas que eu diria para escolher a melhor máscara para você, né? Por isso que quando a gente pode, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas a gente recomenda que você compre poucas unidades, experimente. Não funcionou? Poxa, doa para um funcionário, para uma pessoa que pode estar precisando. A gente tem no nosso site um panfleto, na verdade, no nosso site, no perfil, enfim, né, no Linktree que a gente tem um arquivo no Drive com um panfleto explicando todas as informações. Imprime, grampeia, entrega para alguém que pode estar precisando mais que você, e a gente vai circulando a informação, quem pode, né? Mas você falou sobre verificar se tem 3 camadas. Isso não é uma diferença que a gente precisa fazer, e eu não recomendo cortar máscara nenhuma, porque a gente não tem como abrir a máscara e saber que ela tem um monte de tecido ali, não tecido ali dentro. Não faz diferença. O que importa é se a carga eletrostática que aquele tecido recebe é boa o suficiente, aquelas camadas estão fazendo o trabalho delas. Se ela está fazendo o mesmo trabalho com 2 camadas internas ou 5, não faz diferença. É a certificação que vai importar. E aí, Peri, eu diria para você adicionar também, se quando houver, não é obrigatório, mas quando houver, o selo do Inmetro na embalagem. Você vai ver que aqui está escrito compulsório. Agora a gente vai ver cada vez mais o selo do Inmetro com voluntário, porque as empresas não são mais obrigadas, mas
seria ideal que todas elas corressem atrás desse selo. Uhum. Eu falo pra Então, caramba, percebeu? sem problemas. Então, para justamente a gente dar uma fechada aqui, os 3 passos seriam conferir o CA e o selo do Inmetro, o que mais? Selo do Inmetro e o CA, checar o elástico atrás da orelha e perceber, eu acho, a vedação no seu próprio rosto. Que aí vai só testando para saber, né? Antes de comprar, não tem como. Perfeito. Deixa eu fechar aqui. Ok. O Walter Adasco pergunta, nos Estados Unidos é comum o uso de 2 máscaras, uma sobre a outra. Deveríamos agir assim também com o uso da PFF2? Boa pergunta. A PFF2 ela tem que estar sempre colada no seu rosto. Sempre. Ela tem que ser a mais próxima ao seu rosto. Se você quiser colocar uma máscara de pano por cima, uma máscara cirúrgica por cima dela, pode fazer. A gente não recomenda porque não tem a necessidade. A PFF2 já é suficiente para sua proteção. E se você pensar que você vai empilhando camadas, vai dificultando a sua respiração, né? Porque você está fazendo quase ali botando 10 camadas na sua frente, a gente não acha necessário. Ai, mas eu vou ficar muito próxima de alguém contaminado, vou pegar um transporte lotado, me sinto mais confortável. Bote sempre por cima. 2 PFF2 em cima da outra, nunca. Não faz o menor sentido. Não muda nada. Não muda. E pode piorar, inclusive, a vedação da que você está usando por baixo. Então, PFF2, sempre uma perto do rosto. Entendi. Ok. A Laís Campos Reis pergunta, bom dia, máscaras elastométricas, sinceramente não tenho a menor ideia do que elastométricas, são recomendadas? Como saber o modelo ideal e se é possível utilizar as que possuem apenas um filtro? Obrigada. Aqui é uma elastomérica. Esse é um modelo pequenininho. Essa é a minha, Esse é um modelo pequenininho, do sentido do tamanho, né? Assim, tem a máscara do Padre Júlio, que a gente fala, né? Que é aquela máscara aqui do lado, grande e tal. Esse aqui é um modelo menorzinho, que tem filtro P3, da GVS, a marca. E vamos falar das elastoméricas. Elas não são o meu foco no geral, porque agora eu não posso coçar o meu rosto porque eu usei ela ontem, mas elas são, qual é a vantagem? Vamos pensar nas vantagens delas, né? Os filtros são trocáveis, elas têm um custo razoavelmente mais alto, acho que eu paguei 150 nessa aqui, mas elas podem ser reutilizadas quantas vezes forem. Os filtros duram, em média, de 6 meses a 1 ano, dependendo do uso, então, né, compensa a longo prazo. Problemas das elastoméricas, de fato, o custo, eu acho que é um problema principal. Os filtros P3, nesse caso, eles são equivalentes às PFF3, também tem filtros P2, que seriam equivalentes às PFF2, que já são suficientes. Mas elas todas são valvuladas, né? Elas têm essa válvula exalatória. Então, quando você respira, você joga o ar para fora, ela não filtra o ar que sai. A gambiarra que a gente faz é tampar essa válvula internamente com papel, né, assim, preso com fita isolante, enfim, tem umas formas de fazer uma gambiarra aqui para você não... para você fechar essa válvula, de fato. Eu vou só voltar na pergunta dela. Eles são... Não, peraí. Respiradores semifaciais... Eu acho que o Alexandre perguntou a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Respiradores semifaciais reutilizáveis. É isso. O Alexandre também perguntou sobre elas. Então, vamos. Uhum. Em comparação às PFF2, de fato, elas são... acho que tem filtro P2 são equivalentes às PFF2. De pano a gente nem compara, porque é realmente outro grau de proteção. E também tem os filtros P3, né, que seriam equivalentes às PFF3. Uhum. Cadê a pergunta da Laís aqui? Como saber o modelo ideal? Difícil. Essa aqui, por exemplo, eu tenho um rosto grande, eu medi o meu tamanho, elas têm tamanhos, né? E eu comprei tamanho MG e eu deveria ter ficado com um tamanho menor. Mas você compra online, aquela coisa, né? Enfim, acaba usando, mas eu acho ela grande para o meu rosto, sinceramente. Então, elas têm tabelas de medidas e tudo, mas fique sempre atento, porque às vezes por 1 centímetro ou outro, é melhor você comprar menor do que maior. Sim. Diga. Desculpa, me parece que essas máscaras elas trazem um grau maior de complexidade na hora da compra. Eu tenho, para mim, memória de, sei lá, 6 meses atrás, de que na verdade essa máscara não era recomendada, né? Eu vou só fazer uma coisa, eu vou fechar minha tela aqui e eu tô te ouvindo, só para higienizar minha mão e pegar um álcool ali em 1 segundo, mas eu volto, 1 segundo. Tá legal. Bom, aqui a gente já recebeu algumas outras perguntas da Laís, do Alexandre.
Rapidinho, Daniel, a gente não recomenda, no geral, não é uma coisa que eu tô lá no meu perfil todos os dias falando comprem elastoméricos, porque elas exigem que a gente faça algo, né, que seria tampar a válvula exalatória, que não é recomendado pelo fabricante. Então é difícil a gente, né, assim, fazer uma recomendação delas nesse sentido. Quem trabalha em UTI de Covid, só com casos confirmados, aí é outra coisa, você usar uma válvula exalatória. Mas a gente não recomenda, no geral, para uso coletivo, apesar de a maioria de nós que falamos muito de máscaras assim já temos comprado e experimentado. Uhum. Ainda para a gente fechar essa parte das máscaras, temos mais duas perguntas aqui. Uma é o Peri Dias, uma continuação da outra pergunta dele. Ele quer saber, quando a parte das compras é feita online, é possível olhar se a máscara tem o CA, o selo do Inmetro, a partir dos sites de compras? Legal. Eu estou só respondendo aqui uma pergunta por escrito. Sim, sem dúvida. Você consegue, inclusive, com a própria marca. Talvez no site... Sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui, Daniel. O lugar mais recomendado para você comprar não é a Americanas, a Magazine Luiza, o Mercado Livre. Não é o lugar que a gente recomenda que você compre, principalmente os PFF2. Primeiro, por causa da especulação, porque a gente vê valores muito... né, assim, valores que não correspondem à realidade. Segundo, é muito mais confiável comprar em lojas de EPI. Tem muitas, como eu disse, pffparatodos.com tem ali uma listagem enorme dessas lojas. E acaba valendo mais a pena, não só financeiramente, mas porque as informações estão geralmente mais corretas. Então, o site de EPI vai dizer para você ali na descrição o número do CA. Né? Se não diz, pega a marca, bota no Google e o site da marca vai te dizer. Isso é, né, obrigatório. Muitas vezes, nesses e-commerce, a gente vê as pessoas comprando assim, sei lá, tem gente que compra máscara Delta Plus, isso aqui, chega uma máscara, enfim, não é PFF, uma máscara de tecido em casa. Então, a gente acaba tendo realmente experiências mais desagradáveis com esses e-commerces, assim. Então, a recomendação é sempre loja de material de construção, loja de material hospitalar ou odontológico e loja de tinta. Até farmácia não é o lugar mais recomendado, não. Os preços praticados não são muito bons. Idealmente, a loja de material de construção do seu bairro vai ter um valor mais acessível do que na internet, muito provavelmente. Entendi. Até porque nesses sites de e-commerce que a gente está citando, como a gente viu anteriormente, a pessoa só coloca ali, faz uma montagenzinha, coloca FDA approved ou Anvisa e pronto. Tenta vender como provado, né? Na loja de EPI não pode fazer isso, né? Ela tem uma reputação a zelar, ela não pode fazer esse tipo de coisa. Então, o ideal, se for comprar pela internet, é procurar loja de EPI. Sim, loja de material de construção, enfim, ou até revendedores que sejam certificados e tudo que a gente consiga acompanhar. Como eu disse, o PFF para Todos faz toda essa curadoria. Uhum. pffparatodos.com.br, né? Não, é tá. .com só. É .com só o site. Estou com o site aqui aberto, já a gente... Vou, na verdade, compartilhar a tela novamente para a gente dar uma passada pelo site. Enquanto isso, a gente vai finalizando aqui a parte das perguntas. A gente já está com 40 minutos de webinar. Tá, vamos lá. Você vai abrir o site, beleza. Que é o site, a gente tem algumas perguntas. Esse é o site, né? Você e outros perfis, eu sei que tem mais pessoas, ou você não participa do PF? Não, eu não participo do site. A gente tem até o qualmáscara.com que a gente redireciona para lá, mas o PFF para Todos é uma elaboração aí da senhora Stock PFF e do senhor PFF para Todos. Para manter um mistério. A gente tentou, mas a gente sempre fala que o Instagram não permite muito anonimato. Assim, o Twitter é mais fácil, a pessoa tem uma imagem ali. No Instagram, a gente recebeu assim, muita mensagem dizendo qual é o interesse de vocês, quem está por trás, que estão ganhando com isso, são representantes da indústria. E a gente teve que sair do anonimato nesse sentido, pela veracidade do perfil. O Alexandre mandou mais uma pergunta aqui. Eu estava procurando da PFF3. Isso. Mandou aqui o link. Eu respondi até ali por escrito, mas essa é a que eu tenho, né? Assim, o filtro preto é equivalente a PFF3, que é equivalente a... Ele sai de 95% para 99% de eficácia filtrante para alguns tamanhos de partículas. Sinceramente, assim, a PFF2 já é suficiente para as partículas de COVID, né, de SARS-CoV, você não precisa se preocupar. O problema da P3 é esse. Até o próprio respirador PFF3, a gente já tem uma marca no Brasil que faz ele sem válvula, porque é mais difícil de respirar com ele do que com a PFF2, né? Então, a gente
só PFF2 já é equivalente. Perfeito, você abriu aí a aba das ofertas. Eles fizeram... Esse site é, enfim, impecável. Tem as ofertas ali por varejo, então você consegue organizar por preço, tá vendo? A mais barata hoje, elas atualizam todo dia. Mais barato, acho que já está em ordem. O mais barato hoje é por R$ 2,09 a unidade no varejo, que eles estão com o link ali. E lá para baixo ó, tem 227 marcas. Marcas não, né? Enfim, lojas separadas por cor, por estado, quem quiser, pelo fabricante. Então dá para você filtrar dessa forma. Tem até rosa. Tem rosa, tem rosa. Agora a gente tem a Protec Face, que está fazendo rosa também. Então, você pode escolher pela cor, pelo modelo, pelo estado, né? Por conta do frete, que eu sei que é uma coisa que é preocupante para as pessoas. E lá embaixo, depois de todos esses números, você tem as no atacado. Sobe um pouquinho, que eu acho que está ali em cima. Aqui. Então, no atacado, você come ali... Hoje, você tem anúncio a partir de 1,30, né? Para compra de 100 unidades. Está bem melhor até do que eu mesmo paguei. Mas é muito bom pensar isso, né? Que às vezes a pessoa quer comprar 200, 100 para vender ou para, sei lá, distribuir, que eu acho que é o que a gente hoje mais recomenda. Comprar para a família, separar. Então, até no atacado você consegue bons preços também. Uhum. Deixa eu ver aqui as perguntas para continuarmos. Deixa eu ver aqui, tem duas. A Cláudia Toledo tem uma pergunta interessante. Sobre KSN, ficou pequena a abertura no queixo. Posso colocar um micropore para fechar? Pode, Cláudia, é o que a gente recomenda. Você tem que ver bem se ele está fechando de fato, né? Então, enfim, aí vai ser na percepção sua do seu próprio rosto. Mas sim, você pode usar um micropore para fechar. Não é o ideal seria que ela ficasse bem vedada, mas a gente sabe que fica mesmo. Inclusive, alguns dos modelos que eu tenho aqui acontecem isso comigo também. Então, você pode botar o micropore sim, a gente recomenda. Uhum. Se a máscara tiver aqui, com base numa pergunta da Aline Caetano, se a máscara, mesmo se for de pano, tiver vedado, ela é em ambientes, e vocês estiverem em ambiente externo, é recomendado, é seguro usar uma máscara de pano? A gente, assim, né? É tão difícil fazer a recomendação, mas o que a gente diz é que em espaços abertos, bem assim, espaço aberto não é nem espaço com ventilação, é espaço ao ar livre. Se estiver ao ar livre, num lugar sem aglomeração, né? Você não está numa rua na 25 de março, você não está no Saara, no Rio de Janeiro. Você está, de fato, num lugar sem aglomeração, para passear com o cachorro, para ir até a esquina, não sei o quê. Você quer usar máscara de tecido? Sim, procure uma máscara. Aí, as 3 recomendações que a gente sempre dá. Uma máscara de tecido não elástico, não elastano, assim, procure máscaras sem tecido elástico, tecidos firmes. Gente, eu sempre faço uma demonstração para achar a minha máscara de pano elástico. Quando você pega a sua máscara normal, né? E se você faz assim, e olha como você consegue ver mais o outro lado, quando você estica, você não está te protegendo direito, porque, né, quando você bota no rosto, você está esticando ela e está abrindo mais a trama. Então, tecido firme. Tecido firme, se possível, elástico atrás da cabeça, em vez de atrás das orelhas, e sem costura frontal também, porque a costura frontal, a linha faz buracos, né? Então, o ar pode passar por ali e não ser filtrado pelo tecido. É o que a gente recomenda aí para sua máscara de andar com cachorro. Lembrando que, se você mora num prédio com 30 apartamentos por andar, um elevador super movimentado, o elevador também é um lugar para você prestar atenção, o corredor do seu andar, se tem 25 apartamentos no andar, né? Tem que ter esse bom senso do espaço fechado para saber qual é a melhor máscara para usar. Uhum. Agora, na parte de limpar e reutilizar máscaras, para a gente entrar nesse assunto, talvez seja nosso assunto final aqui, estamos quase batendo 50 minutos, tinha dito para a Beatriz que duraria somente 45 minutos. Então, vou juntar aqui 2 perguntas e continuar. O William Alves quer saber a possibilidade da carga eletrostática diminuir ao longo do tempo, mesmo sem lavar ou borrifar álcool? E, dito isso, eu posso lavar, borrifar álcool na máscara? Como é que funciona? Tem uma pergunta aqui também do participante anônimo sobre isso. Não pode lavar, não pode jogar álcool, não pode passar lisoforme, sabão, nenhum produto. Pensa que nenhum produto, que, como disse aqui a pergunta, todos eles podem destruir a proteção eletrostática. Então, é o que você não quer.
a gente não tem informação, digo assim, não tem dados sobre diminuição significativa da carga eletrostática. Então, você pode ficar tranquilo também. Se tiver a máscara ali guardada direitinho na sua gaveta, ela não está, como é que eu vou dizer, perdendo carga ao longo do tempo. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Posso emendar aqui na Rosângela, porque ela disse que vejo muitas pessoas comprando pela Shopee. Eu vou dizer para você que eu mesma compro, porque a Shopee, ela é diferente do Mercado Livre, ela... Não diferente, tá? Não sei se é diferente, não. Mas tem muitos vendedores de EPIs de cidades, locais, assim, né? Diferentes. Não são tantos vendedores, a minha percepção, tá? Não são tantos vendedores de loja só online e mais pessoas que têm lojas físicas que também estão vendendo online. Então, se você olhar direitinho a procedência, claro que você pode comprar pelo Mercado Livre, mas se você estiver olhando direitinho a procedência, olhar né, assim, as avaliações, na Shopee as pessoas botam uma foto também do produto que recebem, então você pode ver que a pessoa não mandou uma coisa, né, comprou uma coisa e mandou outra. A galera está tendo boas experiências para esse lugar, assim, né? Acho que o problema não é o Mercado Livre pela plataforma, e sim pelo que a gente sabe que as pessoas querem ganhar em cima, no fim das contas é isso, e querem enganar. Você também pode ser enganada na Shopee, mas tem gente tendo experiências melhores nesse sentido. Uhum. E aí a gente volta novamente, acho que não importa exatamente se estamos comprando na Shopee, Mercado Livre, ou no mercado do bairro, na vendinha do bairro, mas seguir aquelas 3 regras que você falou, né? Verificar o CA, selo do Inmetro, parte do elástico atrás da orelha. Isso. Que aí já joga com para a gente já fechar mais uma pergunta aqui da Cláudia Toledo, que é exatamente sobre se todas as indicações numa farmácia, por exemplo, se todas as indicações foram confiáveis, é totalmente Claro. comprar. Claro, eu falo isso da experiência que a gente tem hoje, assim, das pessoas contando pra gente, né? A ideia de que na farmácia, às vezes, você encontra máscaras que não são tão adequadas. Inclusive, mais uma coisa que eu pensei agora, se a sua máscara diz que ela é lavável, corra dela. Ela não é nenhuma NB5 é lavável. Reutilizável, lavável, não pode estar escrito isso na embalagem. Digo isso porque tem redes de farmácias grandes na cidade de São Paulo vendendo máscaras ditas laváveis, que não são PFF2, sendo vendidas como tal. Um detalhe importante para você ver também é se elas são costuradas, a linha, ou fundidas, como essa aqui, né? Dá para ver que isso aqui é o tecido fundido e não costura com linha. Se tiver linha, fude. Não é uma boa máscara. Uhum. Então, por exemplo, se eu usei essa máscara aqui, quanto tempo eu devo usá-la? Assim, alguns dias? Como é que funciona? Depende para onde eu Você pode vou. fazer um uso de 8 horas, é o que a gente recomenda, assim, se passou um pouco também não vai acabar com a sua proteção, obviamente, mas o uso recomendado é de até 8 horas. Você retira ela com muito cuidado, você pode deixar ela pendurada em algum lugar que você consiga, ou pendurada dentro de um ganchinho desses elásticos, assim, elásticos não adesivos, ou dentro de um envelope de papel, enfim. Você tem que deixar ela descansando, é o termo que a gente dá, por no mínimo 3 dias, é o recomendado para você ter uma inativação daquela possível carga viral ali e você poder fazer um reuso com segurança. A gente recomenda 3 dias. Melhor dos cenários, dinheiro não é um problema nesse caso, também não é problema de disponibilidade. Nossa recomendação é: compre 7 máscaras, tenha uma para cada dia da semana, bota os ganchinhos ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou escreve aqui no cantinho, né, assim, na parte de dentro, aqui assim, segunda, terça, e aí você deixa ela descansando 7 dias e usa, porque aí você não se enrola, porque assim, né, é mais fácil de se organizar. E a 8ª máscara sempre com você, se possível, numa bolsa, num bolso, porque se arrebentar um elástico no meio da rua, se estiver longe de casa, você tem um backup. Uhum. Quase como aqueles panos de louça, né? Segunda, terça, quarta. É isso aí, é isso aí. A gente recebe as fotos mais legais, as pessoas fazendo os esquemas mais legais de organização. Perfeito. Para fechar aqui nossa transmissão, vou compartilhar a tela pela última vez, que é um link que a gente recebeu lá no começo do nosso webinar, que foi com justamente a imagem da diferença entre a KN95 e o PFF2, né? Um Perfeito. encontro do pessoal aqui de São Paulo, se eu não me engano, do Gurite, que mostra justamente, quem se lembra das aulas de física, aqueles sentidos da força, né? De como puxa. Sim, a foto é muito boa para representar. Você vê que todos que estão, né, os 3 que estão usando
KN95, ela tá frouxa no rosto. O único que está usando com os tirantes atrás da cabeça, você consegue ver a pressão que ela faz aqui, né? O quanto ela aperta um pouco o rosto. A gente costuma dizer que, inicialmente, é claro, para quem fica horas, né, todos os dias, por horas, fazendo 24 horas de plantão, é uma outra realidade, né? Mas que a gente não tem que ter medo, né, de ficar com uma pequena marca no rosto quando tira, que isso significa que a vedação está boa, melhor do que você usar uma máscara frouxa no rosto. Uhum. Beatriz, estamos nos encaminhando ao final. Queria saber de você se... Deixa eu terminar o compartilhamento aqui. Queria saber de você se tem alguma coisa nesse contexto que eu não te perguntei, que você acha relevante comentar. Não, acho que a gente passou por tudo. Queria agradecer mesmo o convite. O pessoal aí que mandou perguntas, dúvidas, é sempre bom a gente poder trocar. E para acompanhar o projeto de vocês, no Instagram é @qualmáscara, No Twitter Twitter é tem algo? @qualmáscara e no Facebook também, @qualmáscara. A gente fica mais disposto, né, assim, respondendo mais dúvidas e tudo, acompanhando mais Instagram e Twitter, porque são as redes principais, mas também quem quiser compartilhar as coisas lá no Facebook também tem. E lembrando que, enfim, a gente tem o site qualmáscara.com, que também tem as dúvidas. A gente está hoje com um abaixo-assinado, uma iniciativa para pedir a distribuição de PFF2 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, pensando no Rio de Janeiro como que a gente mora no Rio, pensando como um exemplo para as outras capitais, né, para a gente conseguir fazer a distribuição de máscaras. E a gente também tem um site que é o Linktree, isso também está redirecionado nas nossas redes, que é o link.tree, enfim, @qualmáscara, que tem todas as nossas imagens, todo o material que a gente faz, os vídeos, para baixar e distribuir no WhatsApp ou para botar na sua rede social, enfim. A gente faz isso de fato para que a informação chegue a mais pessoas. Perfeito, Beatriz. Quem nos acompanha, lembrando que chegou depois, perdeu o começo, lembrando que em 24 horas o webinar estará disponível no YouTube, no canal do IJNet. Depois a gente passa para a Beatriz também compartilhar o link. Também a quem nos acompanha, peço a gentileza, por favor, de responder uma pesquisa que a gente vai enviar por e-mail, tá certo? Isso nos ajuda a realizar sempre webinars melhores que se ajustem ao interesse, à necessidade e à curiosidade de vocês. Beatriz, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo projeto e até a próxima. Eu que agradeço o convite, Daniel. Obrigada aí pela iniciativa de a gente poder falar um pouco mais sobre as máscaras e agradeço o convite. Maravilha, obrigado a todos, um abraço, um bom dia. Tchau, tchau.